Olá, graça e paz, que o bom, o eterno e poderoso Deus continue aí permitindo que você acesse no nome de Jesus das bênçãos dele, tá bom? Que foi concedida. Queridos, você... Eu estava aqui, sabe, eu estava aqui pensando, meditando na palavra de Deus. A Bíblia, ela fala no livro de Gálatas, capítulo 13, 3, versículo 13, ela fala assim: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabia que a cruz, a cruz ela é uma maldição? A cruz é uma maldição. Jesus não estava pendurado nela, Jesus não foi pregado na cruz como um bendito de Deus. Jesus não estava ali como um bendito de Deus, Jesus estava ali como um maldito. Você sabia disso ou não? Jesus estava ali como um maldito. E até porque naquela cruz ali era tudo que estava pregado ali, era tudo maldição. A Bíblia diz que Deus pegou toda a maldição, colocou no Filho e ele foi para a cruz. Agora, eu tenho observado, esses dias nós estávamos orando por um homem e esse irmão, ele estava preso no vício da cachaça. E o que foi identificado? Nós fomos descobrir a questão dele ser um homem viciado. Aquele homem foi amaldiçoado porque pegaram uma cruz, colocaram dentro do litro de cachaça, dentro da cachaça, e deu ele para beber. Colocou dentro do litro e ele bebeu dessa pinga. Esse homem ficou viciado na cachaça, não conseguia sair do vício da cachaça. O que eu quero chegar com isso? Existem pessoas que elas carregam a cruz no pescoço, tatuam a cruz no corpo, coloca a cruz dentro de casa. Elas acham que é para proteção. Tem gente que acha que vai levantar uma cruz para um demônio ou um Exu, espírito das trevas, ele vai obedecer à cruz. Mas o diabo, ele não obedece cruz. Sabe, a cruz não tem nada. A cruz simplesmente não tem nada. No sentido de bom para ajudar as pessoas. A cruz é uma maldição. Mas presta atenção o que a religião faz. Devido o Senhor Jesus ter sido pregado numa cruz, a religião pegou a cruz e sincretizou a cruz. Sincretizou a cruz, colocou a cruz dizendo que a cruz é um objeto sagrado, e aí coloca dentro de templos, né? E o povo vai ali, e o povo venera, o povo prostra, o povo leva os pedidos ali, até a cruz. E na verdade a cruz não é nada. A Bíblia não diz que nós devemos amar a cruz. Não. A Bíblia diz que nós devemos... A Bíblia não fala que nós devemos acreditar na cruz. Ela manda nós amar a mensagem, ou seja, amar o que Jesus mostrou por nós quando ele estava nela. Ela manda nós acreditar no que Jesus mostrou por nós quando ele estava pregado na cruz. E não ficar aí carregando um madeiro nas costas, igual muitos fazem, carregando um madeiro, coloca dentro de casa, põe na parede, põe dentro do templo. Isso aí foi a religião que fez, sincretizou a cruz. E tem muitos cristãos que até hoje talvez ficam assim atrás da cruz, coloca a cruz no templo, coloca a cruz no altar, porque sabe que o povo tem uma mania, já existe uma chamada idolatria, uma idolatria que já está dentro da pessoa. E você sabe por que as pessoas fazem isso? Elas fazem isso para poder, segundo elas, encontrar Deus. Mas eu quero mostrar algo para você. No livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 18, acima um pouquinho, a Bíblia fala assim que a idolatria é a depravação dos homens. A idolatria, ela é a depravação. O que é depravação? Destruição dos homens. A idolatria é a depravação, destruição dos homens.
Por que Deus não quer que os homens sejam idólatras? Porque eles vão acabar sendo destruídos. Eles vão viver uma vida de destruição. E a Bíblia fala assim, ó, Romanos 1,18 fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade, olha aí, ó, e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Olha, você vê que interessante. Aí olha o que ela fala. Que não na verdade, não é que Deus está a amaldiçoar a pessoa, mas Deus orienta as pessoas a fugirem da idolatria, porque a idolatria é um caminho onde Satanás irá se conectar com as pessoas, acessar a vida delas. E elas vivendo na idolatria, o que vai acontecer? Elas terão consequências, viverão destruição, depravação. A Bíblia fala em piedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A idolatria, ela quer fazer se passar pela verdade e fazer as pessoas não conhecer a verdade. Agora, por que os homens são idólatras? Por que a gente vê aí, ó, morre uma pessoa, as pessoas vão lá e dizem, fulano agora vai ser por quem nós vamos pedir os pedidos. Fulano agora é alguém que nós vamos rezar para ele, ou orar a ele, pedir ele para interceder a Deus por nós, e ele vai ser o nosso santo, coloca na parede, enfim alguma coisa, e dizendo, queridos, tudo isso é querendo encontrar Deus. Mas a Bíblia, ela diz no versículo de número 19, fala assim, ó, porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então você vê, ó, as pessoas às vezes, elas usam um lenço na cabeça, se tornou um sincretismo, um lenço na cabeça, e uns carregam até hoje, colocam um lenço na cabeça que é para usar não sei o que, isso é sincretismo. Colocam a cruz, usa a cruz, é sincretismo. Usar o lenço e usar a cruz é a mesma coisa. É sincretismo religioso que trazem como uma forma de quê? De chamar a atenção das pessoas, de atrair as pessoas ali. Então, mas esse povo é um povo sem conhecimento. É um povo que não tem entendimento. A Bíblia fala assim, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então as pessoas arrumam tantas coisas dizendo assim, é para mim ver Deus, é para mim encontrar com Deus, é para mim enxergar Deus, é para mim ter um contato com Deus. Certo? Mas eu quero falar uma coisa para você, ó. Presta atenção. Você sabe o que o Senhor Jesus, ele falou para os discípulos? Ele diz para os discípulos que o espírito do mundo, acho que é João 14, 17, João 14, 17, deixa eu conferir aqui. O Senhor Jesus, ele falou assim, ó. João 14, 17. João 14, 17. O Senhor Jesus fala assim, ó. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e está em vós. Olha para você ver, ó. Porque está em vós e habita em vós. Então, por que as pessoas pegam a cruz? Segundo, acho que é para ter salvação. O madeiro não dá salvação a ninguém. A vida eterna é só em Jesus. Só Ele. Andar com a cruz quer dizer que você salva aonde? Cruz é maldição. Cruz é maldição. Até porque a cruz já era usada antes de Jesus ser pregado nela. A cruz sempre foi usada como um objeto como um meio de punição, de castigo.
Quando crucificaram Jesus, tinha 2 malfeitores lá. Antes de crucificar Jesus, já tinha 2 malfeitores lá crucificados. Era o meio de punição da época que o pessoal usava para poder punir quem era malfeitor. Por isso crucificaram o Senhor Jesus e contaram ele com os malfeitores quando crucificaram ele naquela cruz. E olha que interessante que eu quero mostrar para você. Então as pessoas, elas pegam a cruz e carregam a cruz para ver se Deus se manifesta para elas através daquela cruz. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus, ele não se manifesta na cruz. Deus, ele está manifestado naqueles que nasceram de novo. O Senhor Jesus, ele falou, foi ele quem falou, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós quem? Os cristãos, os que nasceram de novo, os que são nascidos na geração de Cristo Jesus, ele falou, mas vós o conheceis. Você vê que quando Jesus ia ensinar os discípulos, ia ensinar as pessoas, ele dava exemplo, contava uma parábola, né? Referia uma parábola, usava um exemplo de sal, essas coisas assim, árvore, figueira, videira, porque as pessoas não compreendiam. Mas para os discípulos, o papo era diferente. Por que ele falava diferente com os discípulos, não dava exemplo? Porque ele tinha compartilhado com os discípulos o Espírito Santo. Os discípulos já tinham o Espírito Santo. E, aliás, nos dias de Jesus na terra, os únicos que tinham o Espírito Santo vivendo neles era Jesus e os discípulos. E mais nenhum deles tiveram o Espírito Santo vivendo neles, até que Jesus, o Espírito Santo só veio morar no homem, partiu para morar no homem, no cristão, naquele que nasceu de novo, a partir do momento em que o Senhor Jesus foi. Ele mesmo falou, se eu não for, o Consolador não virá. Agora, mas por que as pessoas vivem na idolatria? Tentando encontrar quem? Tentando encontrar Deus. Você vê até cristão fazendo isso. Você vê cristão carregando um lenço. Você vê cristão carregando um raminho, que fala lá que é não sei o que, domingo de ramo. Carrega um ramo, põe dentro da igreja, dá uma... Tem até pastor que dá o ramo para o povo dentro da igreja. Dá um raminho para o povo. Tudo isso meio de tentar mexer com as pessoas. Mas eles deveriam falar para aqueles que nasceram de novo que Jesus já está manifestado neles, que aonde que eles vão, eles é a expressão da manifestação da glória de Deus. É isso que eles deveriam falar, é isso que eles deveriam ensinar, porque aí o mundo não conhece. Agora, o que a Bíblia fala lá? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, ou seja, neles está manifestado. O que eu quero conhecer de Deus, que ele já está manifestado em mim. Quem está entendendo? O que eu quero conhecer de Deus está manifestado em mim. Porque Deus se manifestou para mim, porquanto Deus se manifestou. Ou seja, Cristo é manifesto hoje em mim. Quem está entendendo? Então eu não preciso da cruz. Eu não preciso da cruz. Eu não quero saber de cruz. Cruz é maldição. Cruz é maldição, querido. Cruz é maldição. Cruz não expulsa demônios. Cruz não faz o diabo correr. Não. O diabo não tem medo da cruz. O diabo tem medo daquele que foi pregado na cruz. E aquele que foi pregado lá, um dia, ele foi lá um dia pregar lá, mas já desceu de lá, não está lá mais não. Ele não está lá mais não, ele não tem medo de cruz não, ele tem medo daquele que foi pregado na cruz. E aquele que foi pregado na cruz já derrotou o diabo, ele não está mais na cruz, Jesus não está mais na cruz não. E me veio agora na mente, quando colocaram o corpo de Jesus dentro do túmulo, a Bíblia fala que as mulheres foram lá logo cedo, logo no domingo pela manhã, quer dizer, uns falam que foi no domingo, para poder procurar o corpo de Jesus. Quando eles chegaram lá, tinha sido colocada uma pedra muito grande, mas quando eles chegaram, a pedra já tinha sido removida, porque o anjo removeu a pedra. E quando o anjo removeu a pedra, aqueles soldados ficaram como perturbados, ficaram como, aliás, neutralizados, paralisados, porque quando eles viram o anjo, eles ficaram paralisados, os que estavam guardando o túmulo. Aí a pedra foi removida, os anjos paralisou, aquele soldado ficou paralisado, os anjos removeu a pedra.
E o anjo estava sentado lá dentro, sentado na entrada do túmulo. Quando as mulheres vão entrando, ele falou assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Eu posso falar uma coisa para você hoje? Você que tem cruz dentro da sua casa, você está com a maldição dentro da sua casa. Você que tem cruz dentro da sua casa, você está com a maldição dentro da sua casa. Você que tem cruz dentro da sua igreja, no templo, aí no ministério, você está com a maldição. Você não crê na mensagem da cruz, você não crê no que Jesus postou lá, você não crê no que Jesus demonstrou lá, você crê no madeiro, no pau, no pedaço de pau, por isso que você está debaixo de maldição. Você está tendo contato com a maldição. Sai fora, irmãos. É amar o que Jesus mostrou lá naquela cruz, é crer no que Jesus fez naquela cruz por nós, não nós carregar um madeiro, para ter vida eterna, para ser curado, para ser liberto, para não sei o quê, para expulsar um demônio. Então, queridos, estejam atentos a isso. O que de Deus é para mim conhecer está manifestado em mim, está revelado em mim. O mundo não conhece o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, porque o mundo não conhece. Né? Você viu lendo aí, foi Jesus que falou. Porque o mundo não conhece. Olha aí, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber. Que o mundo não pode receber. Então não tem como um mundano, não tem como uma pessoa que está vivendo focada no mundo, nas coisas do mundo, receber o Espírito Santo. Não tem como. Por exemplo, o Espírito Santo é pelo reconhecimento de Jesus Cristo. Tem como a pessoa que nunca fez isso ter recebido o Espírito Santo? A prova que ela não recebeu o Espírito Santo é que ela só vive no mundão. As coisas dela é o mundo, a prioridade dela é mundo. Então o mundo, porque se ela tiver lá, se ela tivesse o Espírito Santo não convencia. A Bíblia fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não tem como. Se tem alguém que diz assim, eu queria tanto o Espírito Santo na minha vida, então decida, reconheça Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo possa vir morar em ti. Para que você possa receber o Espírito Santo. Agora, enquanto tu não faz isso, não tem como tu receber o Espírito Santo. Enquanto não fizer isso, não tem como tu receber o Espírito Santo. Porque o mundo não conhece. Como você vai receber aquilo que você recebeu que você não conhece? O mundo não conhece, não pode receber, porque não vê e nem conhece. Tá vendo? Mas vós, ou seja, aquele que nasceu de novo, o cristão, filho de Deus, nascido de Deus. O filho de Deus é Jesus Cristo. Não é filho de Deus na religião tal, filhos de fulana de tal, como o pessoal fica aí falando. Ah, não sei o que, eu sou filha de fulana. Eu não vou falar o nome aqui. Mas eu sou filha de ciclana, que não sei o que, papapá, papapá. Ninguém se tornou filho de Deus por intermédio de José, de Antônio, de Maria, de coisa. Ninguém torna filho de Deus por filiação em Maria, não. Em Pedro, não. Em José, não. Filho de Deus é em Cristo Jesus. A Bíblia diz que é em Jesus que o homem foi constituído filho de Deus. Em Jesus. Maria foi constituída filha de Deus em Jesus Cristo. Eita glória. Eita glória. Hã? Os religiosos ficam bravos, né? Os que defendem a placa da religião. Chegar, fica bravo do outro lado. Se pudesse pegar o reino e quebrar o pescoço. Mas é verdade. Foi Jesus, foi em Jesus, é em Jesus que o homem pode se tornar filho de Deus. Sabe por quê? Lá no livro de 1 João capítulo 1, versículo 11. Olha o que fala lá. Ó. E ele veio para os seus, porque foi ele que fez os homens, criou, mas os seus não recebeu. Mas no 12 diz assim, mas todos quantos receberam, todos quantos receberam, deram-lhes o poder de serem, ou seja, de tornarem filhos de Deus.
Então a pessoa só pode ser filho de Deus em Jesus Cristo. Só pode se tornar filho de Deus em Jesus Cristo. A filiação é no Filho. Não é em Maria. Não é de Pedro, não é em José, não é em Sebastião. Não é na religião A, B. É em Jesus Cristo, querido. É em Jesus Cristo. E o que eu preciso, e o que eu quero conhecer de Deus, o que eu quero conhecer de Deus, a Bíblia diz, não sou eu quem diz. O povo não lê Bíblia, o povo não estuda a palavra. Aí fica aí carregando um madeiro e dizendo, e até briga com outros aí para defender o madeiro, porque eles carregam o madeiro. A Bíblia fala, porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porquanto Deus se lhe manifestou, ou seja, neles, no cristão está manifestado, no Filho de Deus já está manifestado. Então a idolatria é as pessoas tentando encontrar Deus. Criam quadros, forjam imagens de escultura, tentando achar Deus. Mas Deus já está manifestado. A Bíblia fala que quando Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Agora, por mais que Adão pecou, o homem perdeu, foi destituído da glória de Deus, o que acontece? O homem ficou só sendo somente a imagem de Deus. Mas em Jesus Cristo, Jesus ele morreu, né? Ele foi ressuscitou, ele foi no inferno, tomou a autoridade que estava na mão do diabo, tomou a chave, tomou a autoridade que estava na mão de Satanás. E hoje, todos aqueles hoje que creem em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador deles, essas pessoas têm a vida eterna, e essas pessoas têm a autoridade de Deus nela. Todo filho de Deus tem autoridade. Eles têm a chave. E olha que interessante. Eles têm a chave. Eles são nascidos de Deus. Então, e Deus é manifestado nele. Deus é manifestado nele. Então as pessoas elas forjam a idolatria, elas fabricam os deuses, os ídolos, na verdade, né? Porque deuses é o cristão, deuses é os filhos de Deus. Deuses é os filhos de Deus. Mas elas fabricam os ídolos, as imagens de escultura, e ali, segundo elas, que é para poder conseguir isso. Então a Bíblia fala que Jesus tomou essa autoridade e restituiu, deu essa autoridade para a igreja. Deu essa chave, essa autoridade para a igreja de Deus. Deu para a igreja. E você sabe o que acontece? Ele deu para a igreja. E deu essa autoridade para a igreja. Houve essa restituição. Então, a partir daí, todo aquele que está em Cristo Jesus, eles não é somente, todo que nasceu de novo não está mais simplesmente como a imagem de Deus, mas voltou a ser a semelhança. Por quê? Por causa do Espírito Santo que neles vive. Por causa do Espírito Santo que neles vive. Por causa do Espírito Santo que neles vive. O irmão Florentino postou algo interessante aí. É verdade. O diabo cegou o entendimento do povo para que a luz do evangelho não resplandeça. Por isso que o diabo quer ver o povo na incredulidade. O maior interesse de Satanás é manter o povo na incredulidade. Você vai falar com o povo acha ruim. 2 Coríntios, quer ver? 2 Coríntios, a Bíblia fala assim, ó, o Deus desses séculos, o Deus desse século, que é o diabo. Olha aí, 2 Coríntios 4:4, nos quais, olha aí, ó, o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Tá vendo? Então o maior interesse do diabo é manter o povo na incredulidade. Tem gente que não acredita na existência do diabo.
E o diabo existe, assim como Deus existe, o diabo também existe. O diabo é um anjo que foi rebeliado, mas ele existe. Que está a serviço das trevas hoje, mas ele existe. Ele existe, mas tem gente que fala que não acredita que ele existe. Ignora. Você está entendendo? Tem outros que é contra a gente dá de cara com Satanás aí, tá humilhando o diabo, tá subjugando Satanás na autoridade, porque o cristão foi chamado para subjugar o diabo na autoridade do nome de Jesus. Aí tem uns cristãos que acham ruim, aí não precisa fazer isso, não sei o quê, que não sei o quê. É subjugar mesmo. O cristão foi chamado para subjugar todas as coisas. Então a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento. Ele não quer que as pessoas descubram as ações dele. Ele não quer que as pessoas identifiquem que é ele. Então, cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. O diabo tem um grande interesse em manter o povo na incredulidade. Por quê? Qual é o objetivo dele manter o povo na incredulidade? A Bíblia fala aí, ó. Porque assim ela não vai conhecer Deus. Assim ela não vai descobrir sobre Deus. É o meio de manter na idolatria, manter na prostituição, manter na prática pecaminosa, mantê-las na vida do erro, no roubo, mantê-las na injustiça. Aí, ó, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem segundo Deus, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Deus. Está vendo aí? Para que não resplandeça a luz do evangelho. O diabo não quer que as pessoas tenham tempo para Deus, tempo para a palavra, porque é na palavra que as pessoas vão descobrir o que é certo e o que é errado. É na palavra, a palavra é o espelho, na palavra que as pessoas vão descobrir se o que elas estão fazendo está agradando a Deus ou não. Então tem gente que não faz tempo para Deus, não tem tempo para Deus para nada, só tem tempo para trabalhar, para fazer qualquer coisa, para Deus ele não tem. O diabo impressionante, deixa ele ter tempo para tudo quanto é tipo de coisas, para os bares, para tudo quanto é patifaria, mas para a palavra, no trato da palavra, ele não quer deixar. Porque na palavra as pessoas descobrem. E a Bíblia fala que o povo perece por conhecimento. Todo idólatra não tem conhecimento. Todo que fica adorando imagem de escultura, carregando em cruz, madeiro, dobrando, joelhando nos pés do madeiro, não tem conhecimento. Toda pessoa que anda na mentira não tem conhecimento. Toda pessoa que anda nas práticas pecaminosas não tem conhecimento da verdade. Jesus falou assim, vocês erram porque não conhecem as escrituras. Ele falou, deixou bem claro, erram porque não conhecem, ou seja, não tem conhecimento. Não tem conhecimento da palavra. Não tem conhecimento do evangelho. Olha, você vê que interessante, irmão. Então, o que eu quero saber sobre Deus é revelado, é manifesto, já está manifesto em mim hoje como cristão. Jesus me deu, João 17, 22, ele fala assim, Pai, eu dei para eles, da glória que me deste, para que eles sejam um conosco como nós somos um. O diabo, ele faz as pessoas ficarem preocupadas aí, ó. Você vê hoje, tem muito cristão, hoje está preocupado com o quê? Com o esmalte da irmã. Está preocupado com o esmalte da irmã, está preocupado com o cabelo da irmã que esqueceu, a irmã passou uma chapinha. Está preocupado que a irmã tá, né, às vezes se cuida. Está preocupado com isso, julgando isso, e no entanto essas pessoas estão com a mente fechada. Estão com a mente fechada, eles parou lá no batom, parou lá no esmalte, parou lá no coisa. E aí o Espírito Santo não está podendo usar essas pessoas por causa do tipo de mentalidade delas. Tem outros que, sabe, usam o pecado para ameaçar a pessoa. Eu digo no sentido de coisa ali, para fazer. Se você não parar com esse pecado, você vai para o inferno. O único meio de interromper alguém de ir para o inferno não é ameaçar ele do pecado, não é contestar o pecado dele, na verdade não é ficar acusando ele daquele pecado, mas é no sentido de apresentar para ele, de ajudar ele a conhecer. De ajudar ele a conhecer, de ajudar ele a conhecer, acabar com aquele falta de conhecimento nele. É igual Provérbios capítulo 11, versículo 9, o que a Bíblia fala? O tolo, o sem conhecimento, com a boca destrói o próximo.
O diabo usa a boca daquele sem conhecimento. Mas o justo, quer dizer, os justos que têm conhecimento, usam o conhecimento para libertar o próximo. Tá vendo? Então, a idolatria, ela é a depravação, a ruína dos homens, é a idolatria. A pior coisa que os homens fazem é tentar encontrar Deus numa imagem de cultura, tentar encontrar Deus num quadro, tentar encontrar Deus numa tatuagem, fazer uma tatuagem, achar que está seguro. Achar que está seguro. Né? Não é só nisso aí não, na cruz não. Tem tanta coisa que eles usam aí, né? Raminho. Objeto, sincretizar a cruz, pegar a cruz, colocar como um símbolo cristão. Cruz nunca foi os homens que colocou isso. Colocar ela como um símbolo cristão, símbolo cristão. Então, querido, Jesus foi para a cruz como uma maldição, como um maldito. Ele foi para lá como um maldito, ele estava lá como um maldito. O Senhor Jesus estava na cruz como um maldito, não como um bendito. Não como um bendito. Ele foi para lá, era para os homens. Ele foi para lá como um maldito, para que os homens pudessem viver como um bendito de Deus nesse mundo. Mas tem muita gente que está com a mente fechada, infelizmente. Infelizmente. Pastor Rui, o Senhor continue cuidando do Senhor aí, em nome de Jesus, Espírito Santo. Continue cuidando aí. Pastor Rodrigo também está aqui. Irmão Florentino, né? Tá aí o Paulo Bezerra. A Iraci Pereira. Então, gente, a idolatria, esse negócio aí, é tudo coisa de homem, de religião, para girar, ó. Tem gente que me questiona, vê eu subjugando o diabo, diz que às vezes eu faço coisa que é para ganhar dinheiro. Quem me conhece sabe meu trabalho, sabe que eu não trabalho por isso. Sabe por que eu falo? Porque eu não trabalho com aqui, ó. Eu não trabalho visando isso aqui, não. Eu não tenho visão financeira, não. O ministério que o Espírito Santo me deu é ministério de visão de almas. Visão de almas. Agora, só que eu não sou covarde. Jesus falou assim, vai... Lucas 10, 19 falou assim, eis que vos dei poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre toda a obra do inimigo, e nada vos causará dano. E lá em Marcos também ele diz, Marcos e Mateus, ele disse para curar os enfermos, expelir os demônios, expulsar demônio, purificar leprosos, ressuscitar morto. Você vê eu batendo de frente com o diabo aí, não sei o quê. Alguém fala, tem necessidade de conversar aqui? Bom, às vezes tem pessoa que a gente vai orar, tem um espírito só, tem gente que vai orar por ela, tem legiões, mais legiões, tem mais de uma legião. Se você expulsa o cabeça de uma legião, tem 5 legiões, os outros cabeça fica tudo lá, você tem que caçar. Até para expulsar o diabo hoje, os servos dele tem que ter conhecimento, até para expulsar demônio, espírito das trevas tem que ter conhecimento. Então não critique o meu trabalho. Faça, procura fazer. Mas eu acho contra. Você acha contra é porque você não tem autoridade para fazer. Essa é a verdade. Todo aquele que é contra é porque não tem autoridade para fazer. Não tem autoridade. Não tem. E questiona. Né? Então é preciso abrir o entendimento. É preciso atendimento. O diabo sabe quem é essas pessoas, mas ela não sabe quem é ele, nem quem Deus é e nem quem elas são. Então é preciso ter entendimento, irmãos. Então idolatria é depravação dos homens. Idolatria é depravação, é destruição. Quer ser destruído? Deixa eu falar com você. Nós estávamos num culto essa semana, lá quinta-feira, lá no Povoado. Alguém assistiu pelo Face aí. Tem um homem que estava com um problema de coluna, travado da coluna, travou tudo, as pernas, os braços, travou tudo. Ele é daquele pé do retiro. Alguém comentou com ele o que Deus, as obras de Deus que acontecem aqui nesse ministério, os milagres. Ele saiu daquele pé do retiro e viajou, levaram ele 30 quilômetros para lá. 30 quilômetros. Ele foi lá nesse povoado. E chegando lá, na hora do atendimento, ele comentou comigo. O pessoal foi vir para o atendimento, eu saí lá, já estava tarde já. Inclusive o carro perdeu a partilha de freio na estrada. E não teve acidente conosco, porque o Espírito Santo nos guarda. O carro deixa essas barrocas, tudo aí, essas serras, tudo aí. Eu fui perceber que estava aqui sem freio. No outro dia que eu fui pegar o carro 1 hora para dar tarde para levar o menino na escola. Percebi que está sem freio. Foi Deus. O Espírito Santo
Acordou minha esposa dentro da estrada, nós vinha até meio cochilando, já saiu tarde ou mais ela de lá. Certamente nos acordando por causa do perigo. E a obreira, o Espírito Santo já tinha dado uma visão para ela 5 horas da tarde, um dia antes, na quarta-feira, 5 horas da tarde, que ela estava orando sobre nós dessa viagem, que o diabo estava querendo planejar um acidente conosco. E é muito forte esse testemunho. Eu tinha colocado a partir de freio, tinha 3 meses, e a partir de freio é para rodar 40.000 km. Não tinha rodado nada, eu fiz o vídeo ainda, a partida grossa, nova. O mecânico falou, como que esse trem saiu daqui? Meu Deus do céu. Então você vê, ó. É interessante. E lá, nesse homem, nós entramos no mundo espiritual. É para orar em favor desse homem. E você sabe por que esse homem estava entrevado? Idolatria. Aí eu falei com ele, eu vou te explicar. Peguei a Bíblia, abri Salmos 115, falei com ele. A Bíblia fala que tem boca, as imagens tem boca, não fala, tem mão, mas não pega, tem nariz, mas não cheira, tem perna, mas não anda, tem olhos, mas não vê, né? Tem pés, mas não anda. E a Bíblia fala assim, fica igual eles, semelhante a eles, todos quantos fazem e todos quantos neles acreditam. Vai ficar igual eles. Aí eu falei com ele assim, o senhor já mexeu com esse negócio de idolatria aí? Ele falou sim ou não, eu falei, e sua família? Aí ele deu risada. Tá vendo? A maldição. A idolatria traz problema financeiro, traz problemas familiares, traz divórcio entre casais, traz ruína. A idolatria impede pessoas de casar, faz pessoas morrerem solteiras, às vezes, e uns quando casam não conseguem viver bem, porque tem um espírito, o espírito que atua na idolatria vai perturbar o casal, perturbar a vida da pessoa, vai atuar nas finanças, pobreza financeira, dificuldade financeira, essas coisas assim lá vai. Esse homem estava com aquele problema, o problema dele era a de idolatria. E quando eu orava para ele, eu falei assim, o diabo tá querendo te botar na cadeira de rodas, fazer você parar de andar, ficar paralítico. E quando entra no mundo espiritual, era exatamente isso aí, a consequência da idolatria. Nós nunca vimos o homem na frente, nem sabia que o homem era idólatra, a família dele era na idolatria. Então a idolatria, ela é a depravação dos homens. A pessoa toda idólatra vive uma vida depravada. Não conhece nada de Deus, é puro ignorante, não conhece nada de Deus. Que se conhecesse, não tinha isso, não acreditava nisso. Apóstolo, mas eles querem saber sobre Deus, certo? Mas a Bíblia fala que o que é de... A Bíblia fala que o que é de Deus, o que eu quero saber sobre Deus, já está manifestado em mim, porquanto Deus em mim se manifestou. Você sabe que um servo de Deus, um filho de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, eu não preciso da cruz. Cruz é maldição, não quero saber de cruz. Deus me livre de cruz. Está amarrado. Está amarrado. Cruz não vai proteger minha casa. Tem gente que não tem consciência de nada, anda com a cruz, mas a mente dela está não sei aonde. Cuidado, o Deus desse século chegou ao entendimento das pessoas para manter na incredulidade. Esse negócio de sincretismo religioso. A cruz se tornou um sincretismo, colocaram como símbolo. E aí está aí, ó. Infelizmente. Sabe, o povo precisa abrir os olhos. Você que tem uma cruz dentro de casa, você tem uma maldição dentro da casa. Está tendo maldição dentro da sua casa. Ah, mas é para abençoar a minha casa. Usa o nome de Jesus para abençoar a sua casa. Usa o nome de Jesus para poder... né? Exatamente, os carnais não compreendem a obra dos espirituais. Carnais vai achar ruim aqui. Todo tem olhos fechados, olhos espirituais fechados, vai achar ruim mesmo. Vai falar que eu estou falando, vai falar que eu estou fazendo mal, que eu estou desrespeitando a fé. Mas eu estou falando a palavra. E aí Deus, a Bíblia diz que a ira se manifestou contra esse tipo de pessoas. Por quê? Significa dizer que não é que Deus vai puni-los, mas significa dizer que Deus permitirá que eles sofram a consequência da idolatria, por ser idólatra. Não é Deus que pune ninguém, não. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Mas quem anda na idolatria vai colher a consequência por ter sido um idólatra, por ter deixado de confiar em Deus, vai quem é idólatra está adorando a criatura no lugar do Criador. Como que eu vou adorar Pedro, se Pedro é criatura?
Como que eu vou adorar Pedro, qualquer outra coisa, se é criatura? Adoração é somente ao Criador. Somente ao Criador. O Criador de todas as coisas. Amém? Então, ó, eu não preciso ser idólatra. Eu não preciso ficar caçando caminhos para me conhecer Deus. Eu não preciso ficar inventando para me conhecer Deus. Eu conheço Deus. Deus está manifesto em mim hoje. O Espírito Santo de Deus vive em mim. Eu sou um com Cristo hoje. Romanos 1,17. Aquele que uniu com o Senhor Espírito é um com Ele. Amém? Então eu não preciso mais. Eu não preciso ficar aí atrás de cruz. Isso, aquilo, outro. Não. De jeito maneira. De jeito maneira. Fica aí nesse sistema aí, ó, esse sistema religioso que domina, que tudo quanto que põe quer que as pessoas adorem, quer que as pessoas seguem, quer que as pessoas fazem, só vai viver em ruínas, infelizmente. É tempo de abrir os olhos, povo de Deus. Se eu não reconhecer, sabe, no novo nascimento, Jesus vive no homem. No novo nascimento, uma vez, a Bíblia fala que é nascido do Espírito é Espírito. Nasceu de Deus, amém. Quem nasceu de Deus carrega a presença de Deus neles. Deus vive dentro daqueles que nasceu de novo. O reino de Deus está dentro daqueles que nasceram de novo. E Cristo é manifestado. Quando um cristão vai em um lugar, você tem uma ideia, é tão profundo isso que o cristão, ele é a imagem, onde o cristão chega, ali Cristo chega encarnado no cristão, revelado no cristão. Só que tem muitos hoje, como não tem visão espiritual, olha para um cristão e vê como uma pessoa comum. Um cristão não é comum. Um cristão é um com Cristo. Está lá. 1 Coríntios 6,17. E 1 João 4,17 também fala assim, na parte B. Assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Um cristão é exatamente como Jesus. Ou seja, um cristão ele tem exatamente o que o Senhor Jesus tem. Agora, existe cristão que não está a caminhar na consciência do que Cristo fez para ele. Essa é a verdade. Existe cristão que a Bíblia, por mais que a Bíblia diz que o cristão ele é um, assim como Jesus ele é um nesse mundo, o cristão também é um com ele nesse mundo. Agora, tem cristão que a mente deles ainda está fechada, né? A mente deles está fechada para essas verdades. Eles ainda vivem nesse mundo como se eles ainda não tivessem recebido. Eles acham que o fato de eles não estar desfrutando é porque eles não receberam. É não. Ontem eu estava em Catuti ensinando. Tem gente que hoje prega, desce o pau, a ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. Não. A ira de Deus, Deus colocou tudo em Jesus. Jesus recebeu toda a ira de Deus nele. Amém? É a mente. Ter a mente doente, o corpo vai ser doente. Lembra que Jesus falou que os olhos é a luz do corpo? Se os olhos for mal, o corpo, não tenha dúvida, se os olhos é mal, só procura enxergar aquilo que é mal, é porque o corpo é trevas, está em trevas. Os olhos é a luz do corpo, mas se o corpo, os olhos é luminoso, não tem que ter dúvida, o corpo também é luminoso, é luz. Amém? Uma mente doente, uma mente enferma, o corpo todo está doente. Mas uma mente curada, uma mente consciente de que é curada em Cristo, o corpo dela vai viver em saúde, o corpo dela desfruta de saúde. Mente carnal é morte, Romanos 8,6. Mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Amém? Eu queria deixar isso aí. Mas fica aí arrumando coisa aí para tentar ver Deus não, achar Deus não, tentar encontrar com Deus não. Cristo, o que é de Deus que as pessoas podem ver, já está manifestado naqueles que nasceram de novo. Porquanto Deus lhe manifestou. E manifestou pela presença do Espírito Santo no povo dele. Amém? Glória a Deus. Vou ficar por aqui, ó. Vou pegar a estrada. Vou ali na outra cidade ali. Temos um culto ali agora à tarde. Vamos reunir lá. Não, nós não vamos entrar na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Eu não fico entrando.
Tem que ficar, nós entramos, Deus, nós entramos na sua presença. Ué, irmão, você já entrou, já era. Eu estava até ensinando hoje de manhã, né? Davi falou, Senhor, quem vai subir o santo monte, Senhor? Salmo 24. Quem vai permanecer? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a alma à vaidade, e assim lá vai. Davi dizia isso, porque Davi não tinha entendimento. Davi era uma luta danada, ficou preocupado. Senhor, como quem vai entrar lá? Quem vai entrar lá? Aí vem Jesus, aí vem o Senhor Jesus, e pagou o preço. Quem está em Cristo, querido, já entrou. Quem reconheceu Jesus, já entrou. Quem reconheceu Jesus, já entrou, já se entrou no trono e está reinando junto com ele. Hein? Você está entendendo por que o diabo não resiste? Tá vendo? Eu caminho na realidade. Eu fico aí orando. Eu vou orar para Deus, não sei o que. Não. Tá feito já. Tem alguém que está doente. Satanás, sai daí, ó. Você vai sair daí. Jesus já derrotou você, já levou essa enfermidade. Você não pode ficar colocando isso aí, não. Sai daí. Não é ficar lá. Não, a obra de Deus já está feita, querido. É só você aplicar. A justiça já foi feita, é só você aplicar. Caminho aplicando a justiça, ó. Aplicando a justiça. O povo foi chamado para proclamar virtude, é nós, o povo de Deus. Proclama as virtudes. Deus já colocou a virtude em você para você proclamar. Deus entregou os milagres para você entregar os milagres. Você é um mensageiro de Deus. Você sabia disso? Não? Um cristão mensageiro de Deus. Você sabia que o cristão mensageiro de Deus, o cristão carrega os milagres dele para poder entregar? Entregar para aqueles que não conhecem ainda, porque aqueles que já conhecem já estão com eles. Mas aqueles que já nasceram de novo já estão com eles. Você só precisa conhecer como desfrutar disso, como fazer isso se manifestar neles. Mas aqueles que não nasceram de novo, então aqueles que têm, entregue para aqueles que não têm. Compartilhe com aqueles que não têm. Amém? Forte abraço. Que o eterno e poderoso Deus continue abrindo os olhos espirituais e permitindo que o Espírito Santo continue permitindo que você venha estar aprofundando. Eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor vem abrindo os meus olhos a cada dia, e seus olhos espirituais se abram, a luz do entendimento, o entendimento se abra para a palavra, para o Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E anda nesse mundo, você nasceu de novo, então anda na consciência do que tudo que de Deus que você poderia saber já está revelado, manifestado em você. Você, o cristão, é a expressão da glória de Deus em Cristo Jesus. Amém? Forte abraço. Se você quiser compartilhar isso aí, compartilhe em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique na paz. Tenha aí uma boa tarde em nome do Senhor Jesus. Se você não segue nós aqui no YouTube, você segue lá, Visão de Almas. Se você não segue nós no TikTok, você segue também a AP Denise Pereira, no Instagram também, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Eu posso falar uma coisa para você? O problema que o povo está enfrentando hoje não é o diabo. Quando as pessoas crescem em conhecimento, o diabo deixa de existir. Sabia disso? Você sabia disso? Quando a pessoa cresce e caminha no conhecimento, o diabo deixou de existir. Deixou de existir porque ela deixou de existir para ela. O pecado deixou de existir. Você sabia disso ou não? Não é que o pecado não existe, significa dizer que aquela pessoa não vai viver tendo mais problema com aquilo, com o pecado, não vai viver mais ali sendo preso por Satanás. Você entendeu como é que é? Amém? Se você tem entendimento, tem um Espírito de Deus, você está entendendo o que está sendo falado aqui. Em nome de Jesus. Todo pecado é falta de conhecimento. Viver no pecado é falta de conhecimento. Viver na desobediência, nas práticas pecaminosas é desobediência. Viver no roubo é falta de conhecimento. Conhecimento da verdade, erra porque não conhece a Escritura. Tá bom? Conhece a vontade de Deus. Não descobriu, não conheceu. Forte abraço, ótima semana. No nome poderoso de Jesus. De Deus e Pereira. Que na paz. Deus abençoe vocês.